Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 2, no Evangelho de João capítulo 2, um evangelho maravilhoso. Quantos amam a palavra do Senhor? Dá um amém aí. Amém. Aleluia. No versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11, eu recomendo que você abra sua Bíblia para ler junto comigo, para você não acabar se perdendo durante a leitura. E o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela mensagem do Evangelho. Quero te agradecer pela tua glória, pela tua graça. Senhor, se não fosse pela tua graça, nós não estaríamos aqui. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós carecemos da sua glória, pois nós somos pecadores. Senhor, se não fosse o teu sangue vertido naquela cruz, não haveria esperança para nós. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor morreu naquela cruz voluntariamente, porque o Senhor nos ama, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós cremos, Pai, nós cremos no Evangelho, nós cremos em Ti, como o Senhor disse: felizes são aqueles que não viram, mas creem. E nós cremos no Teu Evangelho, Pai. Que não seja opiniões humanas, mas que seja a Tua palavra essa noite, que confronte e console os nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, aleluia. O Evangelho de João é conhecido por ser o evangelho de destaque entre os 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e nós temos João. João, ele vem de uma intenção diferente dos outros autores dos evangelhos, que nós chamamos de evangelhos sinópticos. Já o evangelho de João, ele tem uma preocupação que é de defender a divindade de Jesus, porque Jesus é Deus, amém? E a primeira coisa que eu acho interessante nós ressaltarmos sobre o primeiro milagre de Jesus é pensarmos no milagre que Jesus não realizou. A gente sabe, através dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que quando Jesus é batizado por João Batista e o Espírito Santo em forma de pomba, aparece e pousa ante a Jesus, nós sabemos que o Espírito conduz Jesus para que lugar? Aonde que Jesus vai? Para o deserto. E o que acontece nesse deserto? Nós sabemos que Jesus fica 40 dias em jejum. Ele não come, ele não bebe, ele fica 40 dias em jejum, até que aparece o diabo. Essa história é muito conhecida e ela é muito importante para nós. Por quê? Porque o diabo, ele apresenta uma oportunidade para Jesus de transformar a pedra em pão. E o diabo fala: se você é filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E é interessante porque
a abnegação de Jesus, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus ele olha para o diabo e ele fala, eu não vou transformar a pedra em pão, Jesus deixa de fazer um milagre, sim ou não? Nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Daniel, por que, para falarmos sobre a transformação de água em vinho, estamos começando pela não transformação da pedra em pão? Porque a primeira notícia maravilhosa do Evangelho é que Cristo não veio para si, mas para nós. Você não vai ver Deus, você não vai ver Jesus fazendo um sinal para si. Você não vai ver Jesus realizando um sinal para satisfazer uma necessidade dele. Mas, na verdade, a proposta de Jesus é completamente o inverso. Ele vai abrir mão das necessidades dele para satisfazer as nossas. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, ele não faria pão para si mesmo, mas faria vinho para os outros. E o fato de ter sido vinho e não pão que ele fez, torna o milagre ainda mais notável. Ele não se limitou a fazer pão para os homens, o que é uma necessidade, mas foi além e fez vinho para eles, o que é um luxo. Embora não fizesse nem mesmo pão para si mesmo, veja o nítido contraste entre a sua recusa em se servir, até mesmo de uma crosta de pão, e a sua prontidão em dar aos homens não apenas o necessário para a vida, mas também o que era essencial para ela, a alegria. Se você não entendeu, o que Spurgeon está dizendo é que a beleza do sinal é que ele é um vinho e não um pão. O pão é uma necessidade básica, amém? Já o vinho é um luxo. A grande verdade é que o Evangelho não veio apenas para te dar necessidades básicas, ele veio para te transbordar de alegria. A provisão de Deus não é um pão apenas, é um vinho. Jesus é o pão que desceu do céu, amém? Mas ele também é aquele que transforma a água em vinho. Nós temos um Deus que não entrega sob medidas. Spurgeon, nesse mesmo sermão, ele fala que Deus não entrega a graça dele de gota em gota, como farmacêuticos com um remédio, mas ele transborda na vida daquele que crê. Deus quer transbordar alegria na sua vida. Quantos creem nisso, dão amém? Então a beleza do primeiro milagre de Jesus ganha mais significado ao contemplarmos o milagre que Jesus se recusou a fazer. Pois mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Então nós vamos dividir a mensagem de hoje em 3 pontos e uma conclusão sobre o milagre, o primeiro milagre de Jesus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, hoje, Jesus vai transbordar alegria em nossos corações. Amém? Primeiro ponto é a vida real e o Evangelho. João 2:1, ele começa assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então fala comigo bem alto, casamento. É interessante nós notarmos que o primeiro milagre de Jesus se deu na vida real. O primeiro milagre de Jesus não foi nos altos montes de Jerusalém. O primeiro milagre de Jesus não foi em reuniões de oração. O primeiro milagre de Jesus não foi numa sinagoga, não foi no sinédrio, na frente dos fariseus, para provar um ponto. Na verdade, o primeiro milagre de Jesus não foi até mesmo ante uma multidão, mas a um grupo pequeno de pessoas, um casamento. Mas aonde esse casamento aconteceu? Em Caná da Galileia. Por que a palavra Caná
O nome Caná da Galileia é importante para nós, porque Caná era também a terra dos juncos e das canas. Era um lugar da Galileia que não apenas era simples, mas era desprezado pela sociedade. Era um lugar marginalizado. Galileia era uma região dos pobres. Jesus, nós sabemos, ele é de Nazaré. Nazaré é tão sem performance, é tão sem importância, que Natanael fala assim, pode vir algo bom de Nazaré? Da mesma forma, Caná da Galileia é uma cidade simples, é uma cidade humilde, é uma cidade sem muita importância, relevância social. A narrativa é simples demais para ser inventada. Um historiador do Evangelho de João, ele diz que a probabilidade de João ser inventado é baixa, porque as narrativas não fazem sentido. Se Jesus é de fato Deus, e ele é um herói, e ele vai salvar o mundo, por que ele vai começar o ministério dele? Ele vai fazer o primeiro sinal dele. Caná de Galileia, num casamento de 2 camponeses pobres, que a Bíblia nem sequer cita os nomes. Quantos estão me entendendo? A grande verdade é que o Evangelho, ele é vivido na vida real. Presta atenção aqui, no primeiro versículo, olha quantas palavras que remetem a uma coisa chamada família. Olha, casamento, a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, e de novo a palavra casamento se repete. A gente começa a perceber o lado secular da vida. Nós do Ocidente, depois do Iluminismo, nós separamos o santo do profano, o sacro do secular. Nós temos uma mentalidade do mundo, de um mundo dividido entre as coisas de Deus e as coisas do homem. Isso é tão sério que, inclusive, o trabalho, que na verdade era uma bênção, se tornou um peso. Hoje, o trabalhar é um ato secular e não um ato de adoração. Mas a gente sabe que para os judeus isso não existia. Então, nós vemos Jesus inaugurando o ministério dele num ambiente que é um ambiente de família. A primeira coisa que me chama a atenção é o ato dos noivos de convidarem Jesus para o casamento deles. Pode parecer simples, mas é profundo. Nós precisamos convidar Jesus para os nossos. Nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer fazer parte dos teus ritos. Deus não quer fazer parte da sua religião. Deus quer fazer parte da sua casa. O lugar em que Jesus mais se sente confortável não era dentro de uma sinagoga, era dentro de uma casa com os pés lavados, o pão servido, uma mesa cheia e corações quebrantados. Os lugares de maior revelação do Evangelho não foram nos sinédrios. Os lugares de maiores revelações do Evangelho foram em casas, em mesas. Jesus quer fazer parte da sua família. Jesus quer fazer parte do ordinário. Jesus quer fazer parte do seu secular. Cristo quer romper o véu do secular e do santo. Ele quer que você o adore por inteiro e por completo. Deus é o Deus da terra, não é o Deus da igreja. O Evangelho se vive na vida real e não nessas 4 paredes. Não adianta ocuparmos a cadeira do santo templo da igreja do Senhor de Jesus Cristo, se nas nossas casas Ele não entra. Não adianta vestirmos roupas santas, semblantes santos, e falarmos amém na hora certa, levantarmos as mãos nas horas certas, cumprirmos os ritos, ir aqui na frente, se ajoelhar, ir no altar, ir no culto, fazer campanha, orar, jejuar. Nada disso adianta se Jesus não faz parte da sua vida, da sua família, da sua casa. Você precisa convidar Jesus para dentro. Como eu falei, Deus é o Deus da terra e não o Deus da igreja. Por isso que Jesus inaugura o seu ministério fora de um ambiente sacro, ritualístico. Quem está me entendendo, fala amém. Então, o primeiro ponto é a beleza da vida real, o Evangelho e a vida real. Agora, caminha comigo até o versículo 3 de João 2.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O segundo ponto é, todo vinho humano acaba, e isso é maravilhoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, todo vinho humano acaba, e isso é maravilhoso. Tudo que nós confiamos para nos dar alegria na vida acabará. O nosso esforço em perpetuar a alegria da nossa vida sempre será insuficiente. Eu não estou dizendo que ele não existe num intervalo de tempo, porque o vinho, ele acabou, ou seja, ele existia. Mas eu estou dizendo que o vinho que representa a alegria, ele não perpetua na vida, mas ele acaba, porque ele vem do homem. E o segundo ponto é justamente esse, porque toda alegria que vem das mãos humanas tem data de validade. Esse ponto ele não é tão simples quanto ele parece. A primeira pergunta que eu faço é, o que fazer quando o vinho acaba? A gente vê Maria, mãe de Jesus, ficando sabendo da situação, o vinho acabou. Para você que não sabe, o casamento na época do Antigo Oriente Próximo, ele não era a junção de dois indivíduos como é hoje, um sinal de amor e de respeito, mas ele era a junção de duas famílias que era um sinal social, ou seja, a cultura era baseada na honra. Ou seja, o vinho quando acabava num casamento era sinal de pobreza, era sinal de despreparo, não era apenas, poxa, o vinho acabou, era, se o vinho acabou, a festa acabou, se a festa acabou, o casamento não se completou, ou foi desonrado. Quem está me entendendo? O vinho acabar significa a esperança, a felicidade, a alegria, a cor, a vida, toda alegria, esperança, felicidade, vida, cor, que vem das mãos humanas, tende e irá acabar. Nós estamos vivendo hoje a geração mais triste, mais ansiosa. Nós estamos percebendo no mundo o vinho velho acabando. E a pergunta que eu faço na sua vida, quando a felicidade acaba, quando a tristeza vem, como você reage? Como Maria reagiu? A beleza da atitude de Maria é que ela reagiu procurando Jesus. E ela falou assim, Jesus, o vinho acabou. Aqui nós conseguimos perceber a importância da oração. Aqui nós conseguimos perceber a importância da súplica, a importância da reação correta ante as dificuldades. A verdade é que o vinho sempre irá acabar. Mas o que faremos quando ele acabar? Será que nós estamos procurando aquele soberano Deus, capaz de transformar água em vinho? Ou será que nós estamos apenas remoendo as dores da nossa vida e das circunstâncias? Como você reage ante o desespero? Como você reage com um desemprego? Como você reage com a tristeza de uma perda? Como você reage com uma má notícia, com uma briga, com uma discussão? Como você reage com a notícia de um laudo médico? Como você reage à vida? Nós sabemos que a vida, em sua maioria, não é uma vida agradável. Se você ao me escutar na sua cadeira pensar assim, na verdade a minha vida é agradável, saiba, meu irmão, que você é uma minoria. Eu gosto muito de um filósofo, e ele foi num programa aqui da TV brasileira, que não existe mais, onde nesse programa, o apresentador ele faz uma pergunta, o que é a vida? E aí tem até um vídeo que viralizou, que alguém respondeu, a vida é uma alegria, a vida é uma alegria, a vida é uma alegria. Hã? Maravilha, errei. A vida é uma maravilha. Mas esse filósofo, quando ele foi, ele respondeu uma vez, respondeu a segunda e a terceira ele fala, a vida é dor e sofrimento, porque eu não me lembro de ter sofrido antes de nascer. E eu tenho a nítida impressão que eu não sofrerei depois de morrer.
calma, a gente não está aqui num culto nihilista, a gente não está aqui para sair daqui desesperado, mas olha a expressão humana de alguém que não tem esperança. A vida é dor e sofrimento, porque eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. Eu achei interessantíssima a resposta desse cara. Porque a verdade é o que faremos quando o vinho acaba, mas não temos Cristo como convidado. A verdade é que a única opção é o desespero, a vergonha, a tristeza. Mas a grande verdade é que para aqueles que têm Cristo, nós não precisamos temer nem mesmo a morte. Eu posso te dizer uma coisa, meu irmão, Jesus é a vida dos homens. Portanto, a vida não é dor e sofrimento. A vida é Cristo. E eu volto a perguntar para você, qual é a reação que temos com as faltas da nossa vida? Porque às vezes a dor, ao invés de nos atrair àquele que pode solucionar todas as coisas, nos leva ao desespero, à ansiedade, à depressão. Eu quero que você comece a analisar os padrões de comportamento que você tem ao receber notícias. Às vezes, até mesmo de receber notícias boas. Porque você pensa, ainda dá tempo de dar errado. Eu quero que você perceba ao padrão de comportamento que nós temos ante ao desespero. Por que nós vemos hoje uma sociedade cada vez mais viciada em diversos assuntos? Álcool, drogas, bets, pornografia. Nós estamos constantemente fugindo da realidade, porque eu vou te dizer uma coisa, de fato, a realidade é um desespero se Cristo não está presente. Porque só Cristo transforma água em vinho. Sabe outra coisa que eu acho maravilhoso na atitude de Maria? É que não era problema dela. O casamento não era dela. Sabe o que isso me ensina? Vá a Jesus com as suas necessidades, mas também vá a Jesus com as necessidades dos seus amigos. Tenha compaixão. Mas presta atenção, só é possível ter compaixão com Cristo. Sem Cristo nós temos dó. Por quê? Porque sem Cristo a gente vai falar, acabou o vinho, poxa, que pena, né? Eu não posso fazer nada. É nóis, tá, tamo junto, a gente se vê na próxima. Mas com Cristo nós temos o quê? Acabou o vinho, eu conheço alguém que pode transformar qualquer situação. Eu conheço alguém que não apenas transforma água em vinho, mas morte em vida. Por isso que a compaixão só é possível para aqueles que estão com Cristo Jesus. Eu vou repetir, vá a Cristo com as suas necessidades, mas também vá a Cristo com as necessidades dos seus irmãos. Outra coisa importante na atitude de Maria é a importância da fraqueza. Como assim, Daniel, a importância da fraqueza? Pense comigo, Jesus era apenas um convidado. Jesus não quer ser o centro das atenções, então ele era apenas um convidado. Ele estava lá, mas ele não era útil até que algo acontecesse. E nós sabemos o que acontece, o vinho acaba, Maria chama Jesus, Jesus transforma a água em vinho. Mas a grande questão é, se o vinho não tivesse acabado? E se o vinho não tivesse acabado? Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Muitos de nós, inclusive eu, só procuramos a Deus porque a tentativa de sermos felizes sem Ele se frustrou. E às vezes, se o vinho não tivesse acabado, você não teria buscado a Deus. Às vezes, se o vinho não tivesse acabado, Cristo seria só mais um entre as muitas outras religiões dessa sociedade. A importância da fraqueza se dá porque é na fraqueza que a glória de Deus se revela. E às vezes você escutando isso, você pensa, poxa, mas eu fui ferido pela vida, por que eu perdi meu pai logo cedo? Eu lembro de um dia que eu estava num acampamento pregando, e um menino, ele me chamou falando que não acreditava em Deus, que ele era ateu, e eu olhei para ele com seus 14 anos de idade, e eu pensei,
É raro ver um menino de 14 anos de idade ateu. E eu, como eu gosto do assunto, eu amo a filosofia que defende o ateísmo, porque eu acredito que as perguntas dos ateus são perguntas justas. Eu gosto de uma frase do Jonas Madureira que ele fala que ele se apaixonou pelas perguntas dos filósofos e se apaixonou pelas respostas dos teólogos. Então a questão é que eu quis sentar e conversar com esse menino. E aí eu sentei com ele e falei assim, cara, por que você não acredita em Deus? E ele falou assim, porque o meu tio, que é como um pai para mim, morreu depois de eu ficar uma semana orando. E esse tio era o homem de Deus mais fervoroso que eu conhecia. Ele ia na igreja, ele dava o dízimo, ele fazia tudo e ele morreu. E eu lembro que eu olhei para aquele menino e eu vi não um menino que não acreditava em Deus, mas um menino que tinha sido ferido pela vida. A grande verdade é que a única forma, às vezes, de Deus capturar a nossa atenção é propositalmente fazendo o vinho velho acabar. É fazendo a esperança cessar, a alegria terminar. E a grande verdade é que se o vinho não acaba, Cristo não é revelado. E você pode estar me ouvindo pensando por que Deus permitiu eu viver uma série de coisas. E eu vou te dizer uma coisa, a pior coisa que acontece na vida do ser humano é quando o vinho não acaba. É quando Jesus sai do casamento despercebido. Nós provamos a alegria que vem do Senhor, porque ainda estamos com esperança nele. Agora preste atenção nisso aqui. Toda necessidade é uma oportunidade de provar a glória de Deus. Eu vou repetir. E eu quero que você pense profundamente nisso. Toda falta, toda crise, toda dor, toda necessidade é uma oportunidade de provar a glória de Deus. Por isso que o vinho acaba, e isso é maravilhoso, porque a falta de alegria em nossas vidas possibilita uma alegria maior em Cristo. É bom que passemos por momentos onde o vinho humano acabe, para que a gente abra espaço para a graça de Deus entrar em nossas vidas. Presta atenção nisso aqui. Enquanto houver esperança em se satisfazer com as coisas deste mundo, não há espaço para a revelação da alegria e da esperança de Jesus Cristo. Spurgeon diz que se sua alma está cheia de lágrimas, assim como os potes estavam cheios de águas, basta apresentar esta água para Cristo, que Ele é poderoso o suficiente de transformá-la em vinho. Entenda algo, não existe tristeza que quando apresentada a Cristo não se transforme em júbilo. Isso é maravilhoso. Presta atenção. Muitos olham para o Evangelho e se perguntam, por que eu não vejo a manifestação da glória de Deus na minha vida? Eu vou te dizer uma coisa, a ausência de manifestação de Deus na sua vida não é porque Ele não tem compaixão, mas é porque Ele não tem espaço. Cristo quer ter espaço dentro do teu coração. E às vezes a única forma que Cristo encontra é através da falta. Se alegre na sua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Salmos 34:8 diz, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. A melhor coisa que aconteceu naquele casamento foi humanamente a pior coisa que poderia ter acontecido. Porque é na falta e é na fraqueza que nós somos fortes. Terceiro ponto, caminhando para o final, é João 2, versículo 4. Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para suas purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água estes potes. E eles os encheram totalmente, então lhes disseram, agora tirem um pouco, levem ao responsável pela festa, e eles o fizeram. Primeiro ponto aqui é os potes de pedra. Fala comigo, potes de pedra. É interessante porque João 2, ele diz
que Jesus ele olha ao redor e ele vê 6 potes de pedra de purificação. Aquilo não era decoração de casamento. Provavelmente, aquele casamento em Caná de Galileia era de 2 camponeses pobres, que não tinham muito espaço. Então, naquele ambiente onde Jesus estava, que provavelmente era um lugar de backstage, estavam ali 6 potes que os judeus usavam para se purificar do pecado. Mas nada na Bíblia é à toa. É interessante porque Hebreus diz que Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus veio satisfazer a ira de Deus através do sangue derramado naquela cruz. Ou seja, Jesus, ele é o cumprimento daqueles potes. Quantos estão me entendendo? Então, nós já falamos sobre a vergonha que existiria se o casamento acabasse antes do momento, se o vinho acabasse. Nós já comentamos que o casamento ele era uma questão de honra, de respeito. Mas o interessante é notarmos que Jesus escolhe os potes de purificação, porque só é possível entender a alegria que Jesus traz se entendermos a tristeza que o pecado traz. Presta atenção, às vezes Cristo não é suficiente na tua vida porque você não entendeu a profundidade da tristeza do pecado. O que Adão fez quando pecou e Deus apareceu? Quem sabe? Ele se escondeu porque ele teve vergonha. A grande consequência do vinho acabar é o quê? A vergonha. O que é essa vergonha? É quando o prazer do pecado acaba, quando o vinho acaba, porque ele vai acabar, meu irmão. Quando o vinho acaba, a única coisa que resta é vergonha. Quantos aqui já pecaram e logo depois sentiu vergonha? A grande verdade é que Jesus olha para os potes de purificação, porque ele fala assim: eu vou cobrir a sua vergonha com o meu sangue. Da mesma forma, meus irmãos, que o sangue de Jesus, que é o vinho, cobriu completamente a vergonha de todos nós pecadores, o vinho de Jesus cobriu toda a vergonha daqueles noivos. Porque Jesus cobre a nossa vergonha. Presta atenção, por que o ser humano sente tanta fome por status, por poder, por dinheiro? Por que você constantemente está tentando provar algo para alguém? Às vezes para si mesmo, às vezes para o seu pai, às vezes para o seu chefe, às vezes para o seu filho. Você acha que o seu filho não te vê como uma referência, e você como pai quer se provar para o filho. Às vezes é o contrário, você como filho quer se provar para o seu pai. Às vezes você não se sente suficiente, porque nós estamos o tempo inteiro querendo provar, porque nós sabemos que existe uma vergonha universal, que é a vergonha do pecado. E como eu falei, o vinho novo cobriu a vergonha dos noivos, da mesma maneira que o sangue de Jesus Cristo cobre a vergonha dos nossos pecados. Presta atenção, como Jesus restaura a alegria da festa? Através da purificação daquelas pedras. Jesus restaura a nossa alegria, morrendo e sangrando por nós. É o sangue vertido naquela cruz que possibilita a sua alegria. Eu gosto muito do que o pastor Daniel Lara ele fala sobre os 6 potes. Ele diz algo interessante. Ele fala que os 6 potes de pedra no casamento, Cristo era o 7º. Para 6 homens da mulher samaritana, Cristo era o 7º. A 6ª hora que a filha de Jairo estava morta, Cristo era a 7ª hora. E em 6 dias Deus criou a terra, mas Cristo é o 7º dia, que é o descanso. A grande verdade é que Cristo é a solução para as nossas almas, mas a nossa felicidade custou a dele. E essa é uma verdade desconcertante. O segundo ponto que eu queria falar sobre esse texto é a hora de Jesus Cristo. Quantos aqui já leram esse texto de João 2? Viram a forma como Jesus respondeu a mulher, a Maria, a mãe dele, e ficou assim: nossa, Jesus, que grosso, né?
Se eu falasse assim com a minha mãe, eu ia apanhar. Quem aqui já leu esse texto e pensou isso pelo menos uma vez? Ok, não estou sozinho. Mas vamos voltar para a fala que Jesus diz para Maria. Ele fala assim: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Fala comigo, hora. A grande verdade é que no Evangelho de João, Jesus ele repete essa expressão algumas vezes: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, quando a minha hora chegar, ao chegar a minha hora. E o tempo inteiro Jesus ele está fazendo essa expressão. E o que significa de fato isso? A hora que Jesus diz é a morte de Jesus na cruz. O que é muito diferente quando nós olhamos através dessa perspectiva. Maria chega para Jesus e fala assim: o vinho acabou. E Jesus mais ou menos fala assim: não chegou o momento de eu morrer na cruz. Quando a gente olha, a gente se pergunta por que Jesus pensou na cruz quando Maria falou do vinho. Porque a grande verdade é que Jesus sabia o que ele estava fazendo naquele casamento. Jesus estava representando algo muito mais profundo do que apenas uma festa. Sabemos disso, que Jesus não está relutando em ajudar os noivos. Jesus não está assim: eu não quero fazer milagre, eu estou com preguiça. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está contemplando a própria morte. Jesus sabe que a solução verdadeira não é apenas transformar água em vinho. A solução verdadeira é sangrar no madeiro. E quando Jesus ouve que o vinho acabou, ele sabia que Deus Pai estava falando com ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus fica sabendo que o vinho acaba, ele não pensa no casamento, ele pensa na cruz. Porque a solução da sua vida não é uma solução material. A solução da sua vida é Cristo morrendo por você. Porque se você não aceitar Cristo, então é você que vai pagar as dívidas do seu pecado. Existe um teólogo chamado Edmund Clowney. Ele é americano, ele faleceu em 2005. E ele diz assim: enquanto todos celebravam o casamento e desfrutavam o vinho de Cristo, Jesus era o único que estava provando o gosto amargo de sua morte. Não é à toa que Cristo olha para Maria e reluta com aquilo, porque um dia Cristo falou: se possível, afasta de mim este cálice. Porque antes do cálice do vinho novo chegar às tuas mãos, o cálice amargo de Jesus teve que chegar nas mãos dele. Você precisa entender uma coisa: você não merece ser feliz, mas Cristo te ama de tal forma que Ele deu a alegria dele e viveu uma tristeza profunda para que você pudesse tornar a ter alegria no teu coração. Às vezes você está aqui me escutando pensando assim: poxa, que estranho, essa religião cristã de vocês, por que Deus é tão vingativo? Por que Deus ele precisa de sangue? Por que Deus ele quer tanta violência? Nossa, Deus é violento. E talvez você pense nisso e você fique ultrajado, mas fique tranquilo, meu irmão. A maior dificuldade que nós temos é de reconhecer o nosso próprio pecado. Mas eu quero que você entenda algo. Se você estiver num trânsito, dirigindo, e alguém, um bêbado, ele vai e ele bate no teu carro, e ele acaba com as lanternas do teu carro, e o prejuízo é enorme, e você sai do carro, e você olha para o estrago, e ele sai falando assim: por favor, me perdoa. E você fala assim: não, está tudo perdoado, fica tranquilo. Deus te abençoe, vai em paz e não peques mais. Você é um bom samaritano. Ao perdoar, o carro foi consertado? Sim ou não? Não. Não existe perdão sem absorção de dívida. O teu pecado custa caro. E quando Deus te perdoa, Ele não só te perdoa, Ele paga o preço do estrago que o teu pecado fez com o mundo.
Seria injusto da nossa parte pintarmos e imaginarmos um Deus que perdoa o pecado da humanidade sem levar em conta o dano da humanidade. Nós estamos traindo uns aos outros, matando uns aos outros, mentindo uns aos outros, enganando uns aos outros, e quando olhamos para Deus, queremos que Deus apenas olhe para nós e fale, está tudo certo, fique em paz, o estrago que você fez, deixa ali, não vamos tocar nesse estrago, tá bom? O carro vai ficar magicamente consertado, mas a grande verdade é que Deus é tão maravilhoso que Ele não só perdoa, mas Ele paga a nossa dívida. Eu não tenho a resposta para o problema do sofrimento, não tenho. Eu não sei por que existe tanto sofrimento no mundo, aparentemente sofrimentos injustos, mas eu posso te dizer uma coisa, se existe um Deus que merece a nossa confiança, é o Deus que sobe na cruz e sangra por nós. Se existe uma coisa que o cristianismo pode te responder, é que o sofrimento da humanidade encontra consolo no sofrimento de Deus. Porque Cristo subiu naquele madeiro, Ele pôde sofrer o que nós sofremos. Na verdade, muito mais, Ele sofreu o que nós nunca iremos sofrer, a condenação e a ira de Deus. Naquela festa, somente Cristo sabia o verdadeiro preço de estar transformando a água em vinho. Versículo 9 de João 2 diz assim: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o vinho bom primeiro, e etc. Mas vocês serviram o vinho melhor no final. Presta muita atenção aqui. Perceba a ironia da conclusão do texto de João 2. Qual que é a ironia, Daniel? Vamos lá. A ironia é que os noivos são elogiados por algo que eles nem sabem que aconteceu. A ironia é que o organizador, o senhor da festa, ele fica tão impressionado que ele olha para os noivos e fala assim: aí, vem cá, tchim, 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 ele bate aqui, ó, tchim, tchim, tchim. Todo mundo presta atenção aqui. Gente, geralmente, eu trabalho com isso, né? Eu faço muito casamento. Geralmente, o vinho bom é o primeiro, né? Aí quando vocês já beberam muito, o vinho ruim fica para o final. Mas vocês fizeram o contrário. Parabéns para vocês. E eu fico imaginando os noivos falando assim, parabéns para nós mesmo, né? Assim, impressionante mesmo, a gente é impressionante. E a grande questão é que Jesus estava ali. A Bíblia fala que Jesus fala, ei, não foi isso que aconteceu. Jesus, filho de Deus, eu transformei água em vinho. Porque esses pobres nem vinho tinha para o casamento. É isso que Jesus faz? A grande verdade é, a justiça de Jesus é creditada a nós, mesmo nós não merecendo. Você entra no céu, não porque você merece, mas porque Cristo merece. E da mesma forma que Cristo não desmente e não fala eu que fiz, Ele parabeniza, porque a alegria de Cristo é ver os seus filhos justificados e alegres e santos. A sua justiça nos é creditada. Nós levamos os parabéns da glória que é de Deus. Quando você é santo, quando você vive em santidade, não é você, é Cristo em você. E quando você é aceito no céu, não é você, é Cristo em você. Porque a justiça de Deus nos é creditada. Aleluia! É interessante que João, ele chama toda essa história de sinal, e ele usa a palavra sinal e não milagre, porque sinal é algo que aponta para uma verdade mais profunda. Milagre é uma atitude sobrenatural que deixa todo mundo impressionado. O sinal, ele é como a palavra aponta, né, como a palavra diz, o sinal, ele é uma evidência. E a verdade profunda é o evangelho da cruz. É nós tomando os créditos de Jesus. E Jesus não se ofende por isso, porque Jesus quer cobrir a sua vergonha. Jesus não quer que os outros saibam que o seu vinho acabou, porque Jesus quer cobrir a sua vergonha.
Jesus quer que as pessoas do mundo olhem para os nossos olhos e vejam esperança, alegria e paz. E quando perguntado por quê, nós falamos, porque Cristo ressuscitou. Isaías 25, versículo 6, esse texto é muito importante para nós hoje. Por favor, preste atenção nesse texto. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Existe um casamento com um banquete, com uma festa, com um vinho, onde Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Aquele casamento era um sinal de um casamento maior, de Cristo com a sua noiva, onde Cristo tragará a morte para todo sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a alegria é possível, não porque Jesus morreu, mas porque Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse morrido, ele seria só mais um profeta, mas porque ele ressuscitou, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o Deus de Deus, luz de luz. Nós temos um Deus que venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? E o texto termina com a verdadeira finalidade de todas as coisas. Volte comigo em João 2,11. Os seus discípulos, o que está escrito aqui? Creram nele. Quem que creu nele? Quem que creu nele? A finalidade de todas as coisas é a fé no Cristo que venceu a morte. Todos os convidados foram servidos com o vinho novo, mas os discípulos foram servidos com a vida eterna. Porque os discípulos creram nele. E eu te pergunto, você crê nele? Eu sei que você quer um emprego. Eu sei que você quer uma promoção, eu sei que você quer muitas coisas, mas Deus quer algo maior. A pergunta que eu te faço é, você crê nele? Existe uma alegria maior, uma alegria que está proposta a você. Existe a vida eterna. Eu acredito nela, a ponto de morrer por ela. O texto acaba com, e os discípulos creram nele, porque essa é a finalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Os verdadeiros transformados naquela festa não foram os noivos, não foram os convidados. E de certa forma, nem mesmo a água no vinho, mas nos discípulos que passaram a crer no Filho do Homem, no Filho de Deus, no Filho de Davi, no Messias prometido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o último texto que eu quero abrir é Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu estou aqui para te fazer um convite muito maior. Eu estou aqui para te convidar para as bodas do Cordeiro. Eu estou aqui para te convidar para o dia que Jesus vai enxugar do seu rosto as nossas lágrimas. Do dia que a tristeza e a dor
vai ser igual a um sonho que nós sabemos que um dia a gente teve, mas a gente não lembra muito bem os detalhes. Assim será a tristeza e a dor. Deus quer transformar a dor em júbilo. Fique em pé no seu lugar. Como eu falei, Cristo quer transbordar alegria em nossos corações. E de todas as coisas que eu falei para mim, o que precisa ser claro é que enquanto houver a esperança no mundo, não há espaço para Cristo. Se você tem vivido momentos na sua vida, onde você se pergunta, onde está a glória de Deus? Eu não estou aqui para te convidar aqui no altar como se o altar fosse fazer alguma coisa por você. Deixa eu te falar uma coisa, não vai fazer nada. A única coisa que faz é o entendimento do Evangelho. Não adianta de nada você cumprir um ritual, mas continuar com a mesma mentalidade. Por isso eu quero convidar você a mudar a forma como você enxerga a vida, a forma como você enxerga a alegria. Cristo é o vinho novo.